Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no canal. E bem, hoje um tema que está em alta e que está gerando muitas dúvidas, incertezas, medo em muita gente, e não é novidade nenhuma a notícia, de que o Talibã, a organização islâmica bastante radical, retomou após 20 anos o domínio lá do governo no Afeganistão. E a razão principal dessa retomada foi a remoção das tropas norte-americanas do país, que estavam lá desde 2001, após os ataques de 11 de setembro. O fato é que durante essa estadia norte-americana lá no país, houve a possibilidade da inclusão de inúmeros direitos para os cidadãos afegãos e principalmente para as mulheres que antes não eram possíveis por conta justamente desse extremismo religioso islâmico. E agora, com essa retomada do Talibã ao poder, um dos grandes medos é que haja justamente a perda desses direitos conquistados nas últimas 2 décadas. E isso não é à toa, porque nesses poucos dias já houve relatos e imagens da represália talibã, como exemplo, por exemplo, mostra essa imagem que viralizou, inclusive, ilustra um homem removendo das ruas, das paredes, qualquer tipo de exposição das mulheres, e a gente percebe até ali que parece a imagem de uma noiva, que ele está pintando. Mas enfim, e todas essas movimentações planetárias, tudo isso acontecendo, algumas pessoas vieram através do meu Instagram e também pelo canal do Pava nos perguntar qual a visão da espiritualidade sobre isso tudo que está acontecendo. E para que eu pudesse ter um posicionamento, eu fui atrás e obtive uma resposta baseada também nas minhas próprias percepções e reflexões, que foi a seguinte: isso tudo é bastante complexo e envolve muitas variáveis. Mas nós não podemos nos esquecer de que as guerras, a ignorância, os jogos do ego, como disputas pelo poder, sempre fizeram parte, infelizmente, da história dessa nossa humanidade. Mas felizmente, e graças a Deus, ou à instrução da nossa consciência, ou à evolução temporal, ou tudo isso junto, coisas como essas, principalmente as guerras, elas fazem cada vez menos sentido, o que é ótimo. A guerra é o maior sinal da imbecilidade, da nossa imbecilidade humana, que muitas vezes é capaz de chegar na conclusão ou no acordo através do diálogo. Mas ainda assim, nós somos regidos por essa ignorância que muitos chamam da regência da lei do karma. Então, infelizmente, isso ainda é natural, porque faz parte da natureza da ignorância produzir guerras e sofrimento. Então, de certo modo, nada está fora do lugar. Agora, a espiritualidade em nós sabemos muito bem que o ódio não cessa com ódio, cessa apenas com amor. E a gente sabe também que, se depender do processo por si só, não vai haver nenhuma grande transformação, porque justamente o sofrimento gerará mais sofrimento e aí segue-se um ciclo sem fim de reencarnações ali na região, que são alimentadas pela ignorância, pela raiva, pela inveja e que buscam isso, só gera mais karma e a roda não para. Por isso é que a espiritualidade nos diz que há uma quantidade muito grande de nobres almas encarnando ali com uma pureza muito grande, que são capazes de, mesmo recebendo sofrimento, ataques e ignorância, de entregar outra coisa que não na mesma moeda, que são capazes ainda assim de apreciar, de amar. E isso cria um movimento de começar a diminuir essas guerras. Há ainda outras tantas pessoas pelo planeta fora, como nós inclusive, que se dedicam a trabalhar com as orações, com as preces, com as emanações e que contribuem muito também com essa questão. Não necessariamente com quem está lá fazendo guerra, porque estes estão numa outra vibração e não são, às vezes, nem tocados por essa emanação que a gente faz. Mas ajuda muito as pessoas, essas mais puras de coração, que estão nesse contexto todo. Ajuda elas a se manterem firmes e a triunfar mesmo nessas condições mais adversas. Mas uma coisa também é que não adianta a gente se isentar da responsabilidade. Todos nós fazemos parte da humanidade e podemos ajudar, podemos fazer algo para ajudar. O que nos é passado é que, além dessas vibrações e orações, nós devemos principalmente começar removendo de nós todos os resquícios de ignorância, de preconceito, de ódio que alimentam esse campo e que, por vezes, culminam em guerras reais. Eliminar esses padrões das nossas vidas faz com que a gente não mais passe isso para frente. E não passando para frente, surgem novas gerações que crescem sem essas energias nas suas mentes, nas suas psiques e, consequentemente, criam um mundo melhor. Esse processo que a gente tanto fala da criação da nova Terra se dá
dessa forma, pela nossa transformação interior e educação mais baseada no amor das novas gerações. E isso ainda aliado com o desencarne das gerações mais ignorantes que ainda vibram nessa energia. Enfim, a visão da espiritualidade é de que isso é natural e se nós quisermos acelerar a transformação dessa realidade, nós devemos sim nos responsabilizar e empreender essas mudanças em nós. E não importa o tempo que isso leve, se 200, 300, 400 anos, porque para a espiritualidade e para a vida não é nada. Se isso nos tira a motivação para fazer essas mudanças, só mostra o quanto nós somos egoístas e não entendemos nada, talvez, de espiritualidade. E acredito que, finalizando por aqui, eu trago ainda uma frase do Dalai Lama, que está no livro Sinta a Raiva, que diz: não importa o quanto tenhamos experimentado o horror da violência, se não estivermos convencidos da necessidade da paz, não significará nada simplesmente repetir o que Buda ensinou de que a paz é importante. Não basta nós meditarmos em silêncio nos mosteiros. É preciso enfrentar a violência no mundo externo, enfrentando a violência em nosso interior. Então esta é a minha contribuição dentro desse tema e eu agradeço muito a sua companhia até este momento do vídeo. Peço também que, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal para seguir acompanhando os nossos conteúdos que estão cada vez mais frequentes. Um grande abraço, fiquem na paz, um big beijo e até mais.